Boa tarde, Tarcísio. Boa tarde, ouvintes 88 FM. Para mim é um privilégio estar aqui, é sempre muito emocionante. Cada vez que eu sento aqui nessa cadeira, o coração dispara, dá um frio na barriga. E sou muito grato a Deus pela oportunidade que o 88 sempre nos dá de falar sobre o nosso trabalho. Tá certo. E 30 anos é uma data muito importante para mim como pessoa. Pois é. Mas, e Paulo, vamos lá no comecinho, fazer uma linha do tempo. Você não residia em Porto Seguro, né? Até vir para cá para trabalhar com adestramento. Você vem de um meio de uma cultura militar, né? Fato, eu servi o Exército, né? Eu sou de 88 e quando no serviço militar eu aprendi a sinotecnia. E quando cheguei em Porto Seguro formado... Qual o nome da palavra? É sinotecnia. Sinotecnia. Eu estudo o comportamento dos cães, aliado à nutrição e saúde também. O Exército Brasileiro tem ainda esse... É como um ensino superior, né? Que dentro da... uma formação acadêmica. Uma formação acadêmica. Hoje a gente tem um adestramento já mais conhecido e popularizado, mas naquela época poucas pessoas queriam fazer o enfrentamento com cães, porque os cães eram ferozes, bravos. E para mim foi muito importante poder ter servido o Exército naquela época e trouxe para minha vida essa profissão. Desde lá então você vem? Desde então. Aí quando cheguei aqui em 92, ninguém nem falava sobre adestramento. Aliás, a gente não falava nem de cerca elétrica, nem tampouco de monitoramento eletrônico. E o que tinha de proteção nos ambientes aqui, nos lares, eram cães, de diversos tipos, né? De várias personalidades. E a maioria eram cães ferozes, cães bravos. E aí foi o que te despertou, assim, você viu o potencial de ter o seu trabalho aqui, né? Então, aí encontrei um amigo veterinário na época, que eram poucos que tinham aqui, 30 anos atrás. Imagino. Era bem interessante, mas esse amigo, por uma boa coincidência, ele conhecia a instituição militar da qual eu vim, e aí ele falou assim, rapaz, por que você não fica aqui e você trabalha com isso? Eu falei, meu amigo, eu estou passando férias. Mas aí eu olhei para um lado... Não estava nem nos seus planos de morar aqui, né? Não estava pensando nisso, eu estava de férias aqui. Porque também não tinha avião naquela época e eu peguei o ônibus para vir. Então, quando eu pensava em voltar, era cansativo. Mas era Suba. Suba? Olha, você para quem nasceu ontem não sabe disso. Não sabe o que é. Mas Suba era a empresa que tinha, né? Era única para hoje. Né? Era monobloco, aquela coisa assim bem fantástica. Aí, coisa de filme, de cenário, de novela. E aí esse amigo falou assim, olha, que tal? Aí ele me indicou o primeiro cliente, né? E esse primeiro... Você lembra quem é? É o Wilson Cruz. Olha, o Wilson Cruz. Saudoso. Gente finíssima. Tá aí para confirmar a história. O Wilson Cruz foi o primeiro cliente, ele tinha lá um cão fila brasileiro e um pastor belga, um pretão, e os cachorros eram muito... Aliás, eram muitos cães bravos que tinham naquela época, e Chico Brasileiro também, uma pessoa que partiu, né, que nos deixou aqui, ele também tinha... Assim, teve vários clientes daquela época que eu não esqueço. Pois é, de lá para cá você veio desenvolvendo, se qualificando, especializando, né? E aí a cada ano que passa a gente vem participando de cursos, seminários, porque a sinotecnia é uma ciência, e a ciência é evolutiva. A ciência ela não para de estudar, não para de aprender, e a oportunidade que eu tenho de poder ensinar as pessoas, isso me favorece muito a aprender, né? Você disse pessoas têm seu pet, tem aí o seu cão no condomínio, residência, mas aí... Tem também o treinamento que você faz, não sei há quanto tempo, de cães militares. Porque a gente vê a apreensão de isso e aquilo, e são treinados por esse cara que está aqui. A gente tem uma parcela aí de contribuição para o serviço, né? A gente assim chama cães de trabalho, e os cães pet, os cães das casas, são muito importantes para mim também, porque é uma variedade de cenários que a gente vive, né? Uma variedade de pessoas que a gente convive. E aí o fundamento para a sinotecnia, aí eu vou entrar numa outra palavra que talvez você não já tenha ouvido falar, que é a etologia, né? Etologia, que ciência é essa? É a ciência que estuda o comportamento dos seres. Então foi o que deu base à sinotecnia, porque quando você não entende dos seres, você não entende dos indivíduos animais no contexto geral. E a sinotecnia ela foca diretamente ao manejo de cães por homens, né?
Então, e a etologia, ela estuda o comportamento dos seres vivos. A gente estava falando mais cedo um pouquinho sobre os gatos e tudo, e a etologia nos dá essa oportunidade de aprendizado. O passarinho nos ensina, o gato nos ensina. Né? Vamos falar da sua especialidade. Vamos voltar. Cães. Existe raça, o tamanho não vou dizer, raça de cães e tal, que são mais fáceis ou não de adestrar, ou existe um padrão assim para você usar? Tem um cão aqui que é antissocial, que faz uma bagunça e que late para todo mundo, avança em todo mundo. Cada raça é um tipo de adestramento. Como é que funciona isso? Então, vamos falar o que é adestramento. Adestramento não visa somente o controle dos instintos dos cães. Ele visa principalmente levar conhecimento à pessoa humana sobre como funciona a ciência canina, como é que a gente pode manejar os cães de maneira favorável. E quando acontece, por exemplo, algumas manias, assim nós chamamos, de cães que latem, cães que causam prejuízo roendo coisas, nada mais é do que uma falha na comunicação entre homem e cão. Às vezes a pessoa se depara com um cãozinho que mordeu um chinelo e ele fala assim, já destruiu esse, pode ficar com esse para você. Dessa maneira, essa pessoa, por falta de conhecimento, está reforçando aquela mania no futuro. Então, ao invés de tirar todos os chinelos da casa, ele fala, não, pode ficar com esse para você. Então, sempre que você colocar um chinelo novo, o cachorro vai lá destruir, porque ele achou que aquilo é agradável para você. Então, o adestramento é levar o conhecimento das pessoas. Como é que funciona o mecanismo de comunicação dos cães para os seres humanos? O objetivo principal dos cães, para os cães na nossa vida, é nos agradar. E nós queremos e desejamos isso dos cães. Só que nós erramos muito quando a gente humaniza os cães, porque a gente espera respostas humanas dos cães. Aliás, isso é um assunto, gente rica e famosa até não faz festa de aniversário com bolinho pro cachorro e bota o bicho para dormir em cima da cama e tudo. Isso é errado? Eu não posso dizer que é errado, né? Tem cães que se adaptam facilmente a esse tipo de atitude e outros que não. Por exemplo, se você colocar um Rottweiler dentro de um quarto, no primeiro momento ele vai ficar bem. No segundo momento ele vai destruir o seu quarto, porque ele é um cão rústico. Né? E o pinche já é diferente. Já é um cão de ambiente doméstico, de ambiente interno, vai facilitar para ele essa sobrevida. Mas mesmo assim a gente pode encontrar pinchers que são mais selvagens, né? Não são assim não tão de dentro de casa. O povo está comentando a sua entrevista, eu vou precisar de outra, viu? Que bom. É Marinalva Silva, lembra dela? Não, mas ela lembra de você. Eu já trabalhei com o Paulo mais de 20 anos na Estrada da Balsa. Eu trabalhava com um arquiteto e ele cuidando dos cachorros do patrão. Ele é um excelente profissional. Marinalva Silva Santos. Não está lembrando dela, mas ela está lembrando de você. Tantas pessoas ficam emocionadas, irmão. A outra falou assim, minha cachorrinha, ela agora deu para fazer xixi no tapete e cocô na sala. O que está acontecendo? Porque ela tem tudo lá fora, papelão. Pergunta o Paulo o que faz para ensiná-la de novo. Então, os cães fazem as necessidades por dois motivos, isso é científico. Primeiro, porque ele quer marcar território, primeiro porque ele precisa fazer, porque a necessidade dele fisiológica de esvaziar. E segundo, porque ele quer marcar território. Então, se a senhora briga com ele quando ele faz, é o que ele queria chamar a atenção. O ideal é isolar o cãozinho. Se ele fez a necessidade naquele determinado lugar, retira ele sem brigar, sem nada, e coloca ele para fora. Deixa ele 2, 3 dias lá fora, ele vai entender. É condicionar ele? É condicionar, não fazer. E se a gente brigar com ele, ele vai aprender que se eu não estiver presente, ele pode fazer. Né? Instintivamente ele vai fazer. Mas eles não fazem para nos irritar. No geral, eles querem atenção. E às vezes a atenção pode ser uma bronca, que para eles já é favorável, se for uma bronca para eles. Né? E por que o cachorro entende quando a gente dá bronca, ou olha para ele, ele murcha a orelha, e como ele sabe, por exemplo, que ele fez coisa errada e sai correndo? Então, aí essa pergunta é minha. A gente fala dos instintos dos cães. Os cães se comunicam conosco através de instintos. E esses instintos eles são desencadeados através de odores. Por isso, os cães de trabalho, eles focam no focinho para trabalhar. Um cão policial, né? É isso. E os cães domésticos também têm isso, essa natureza. E aí a gente já ouviu falar, isso é fato e é científico, que quando eu estou contente, meu cachorro abana a cauda. Quando eu estou deprimido, meu cãozinho se deita do meu lado, fica com o focinho baixo e tudo. E existem também pessoas que já ouviram falar, e a gente também, que cães detectam doenças. Então, são 150 milhões de células olfativas viradas ao contrário. E a cada emoção humana, a gente desprende um odor específico.
Então, quando a gente está feliz que você chegou do mercado com as sacolas, dá aquela sensação de conquista, de dever cumprido, você está com a gente fala com um odor específico de alegria, o cãozinho fica contente e feliz com você. Mas, de repente, quando você chega em casa, que você se depara com o seu chinelo preferido roído, que você abre a porta e vê aquela situação, você estava contente, mas quando você viu aquilo, você ficou enfurecido, ficou bravo, seu odor mudou e instintivamente o seu cãozinho vai fugir daquela situação que para ele é desconfortável, porque ele não quer levar bronca, né? Então assim, mas ele sabe o que ele fez, não, é porque o odor que a gente desprendeu foi um odor que ativou nele um instinto de autopreservação. A Regina Santos fez um comentário aqui. Boa tarde. Eu tenho um pinche, mas é tão doce. Ele dorme comigo, mas se não deixar ele dormir comigo, ele chora a noite toda. É da raça ou acondicionamento? Que chora se não deixar dormir na cama. Eles aprendem a nos manipular, né? Como agrada, Regina? Deixa eu ver aqui o nome dela, está online agora, Regina Santos. Como agrada a dona Regina, ele vai ficar repetindo isso o tempo todo, porque é favorável para ele, né? Tá no conforto ali e combina bem com o pequenininho dentro do sem problema, né? Agora, a outra perguntou aqui, Joselma. Pergunto para o Paulo por que eu saio, vou ali na esquina comprar alguma coisa e quando volto parece que tem 10 anos que eu saí de casa para os meus cachorros. Isso é interessante, porque os cães não têm noção de tempo, né? Diz que faz uma festa, parece que eles sempre são assim receptivos conosco, eles não têm noção de passado, presente e futuro, eles têm noção... Eles não usam relógio, né? Exato, eles têm noção do agora. Então, quando a gente sai e fica aqui, seja 10 minutos, para eles é uma infinidade de tempo, porque quando a gente chega, aí o contentamento é grande, porque assim, essa é a grande diferença do ser humano com o cachorro, né? Porque essa reciprocidade, esse amor, que ele é incondicional, ele é atemporal, como você se referiu, ele é sem interesse físico das coisas, ele simplesmente quer a companhia das pessoas. Depois eu vou te pedir 5 dicas, tá? Tá bom. Agora, tem uma pergunta que eu te fiz aqui na recepção, quando você chegou. Eu sempre converso com meus convidados, no mínimo 10 minutos antes de entrar, como dá tempo. O felino, o gato, ele é adestrável? Não é a área que eu nunca ouvi falar que você treinasse, porque a gente fala, gato não tem como treinar. Tem? Tem. O adestramento com gatos existe e é através de condicionamento semelhante ao condicionamento que se faz com cães. Né, com princípios, obviamente, de alimentação, de premiação, reforços positivos, reforços negativos. É toda uma linguagem técnica que envolve, não é a minha especialidade, como você já citou aqui, mas é possível sim. É possível. Paulo, 5 dicas para quem tem um pet, né, especialmente cães, para que tenha uma boa relação com ele, que ele seja obediente. Claro que o instinto do bicho não muda, né? Claro. Ele é domesticado, mas o instinto lá primário não muda. 5 dicas. A primeira dica que é fundamental, não espere do seu cachorro uma resposta humana. A gente não pode ficar humanizando o nosso animal. A gente gosta, a gente ama, mas precisamos entender que ele é uma espécie distinta da nossa. Quer dizer, lugar de cachorro é lugar de cachorro, é isso que quer dizer? Ou não? Exatamente. Não nesse Porque rótulo. tem cachorro, tem gente, mas o meu cãozinho fica em cima do sofá, dorme na cama. Independente do ambiente que ele conviva, o que acontece? A gente pensa, porque a gente humaniza, que o cão sente saudades, que o cachorro sente as necessidades humanas, fica com raiva da gente, e uma série de coisas. Isso não é verdade. Não é, isso é mito, né? Então os cães agem por instinto, como eu já disse, e tudo está relacionado aos odores. Então assim, quando a gente espera do nosso cachorro uma resposta humana, a gente vai se frustrar. Segunda dica. Segunda dica, tratar sempre com amor e carinho. Nada de bater, e nem obrigar que o cachorro faça alguma coisa, porque eu quero que faça para mim. Os cães não trabalham para os seres humanos, eles trabalham para eles mesmos, né? Então, quando eu quero que o cachorro, por exemplo, as pessoas têm hábito de falar, eu vou sair e falo para o cachorro assim, olha, papai vai sair, vai trabalhar, você não sobe no sofá, não faz sujeira na casa, porque se eu chegar, a gente vai ter uma conversa. A gente humanizou o cachorro e a pessoa vai trabalhar. E o cachorro vai sentir a ausência da pessoa, e em algum momento vai encontrar lá uma coisa mínima. Papel higiênico é clássico. Uma coisa mínima. Isso, arrasta para casa toda. E aí a pessoa chega e fala, eu já não te disse para você, ele estava lá e a porta do banheiro estava aberta, um exemplo. Então, assim, são coisas que são recorrentes e comuns, para os cães são naturais, para nós é uma nojeira, só que aí a gente espera uma resposta humana e a gente vai se frustrar. Terceira. A gente já estava na terceira? Na segunda. Na segunda.
A terceira dica é ter a vida social com o seu cachorro. A gente precisa ter vida social com o nosso cachorro. Que seja uma ida do outro lado da rua. Os cães são uma espécie de andarilhos, eles adoram caminhar. O ideal é que seu cão fosse contigo, com a pessoa, aparelhadinho assim, de forma educada, mas se ele for tracionando também, não importa, mas passeie com o seu cachorro. Não deixe ele, porque ele tem um quintal, que as pessoas erram também em alguns aspectos. Eu tenho um quintal, ele não precisa sim, precisa ter vida social, as pessoas precisam ter vida social. Ver outros bichos e outras pessoas. Conhecer outros animais, conhecer crianças, conhecer outras espécies animais, isso é muito importante. Eu não recomendo andar com cães sem guia, jamais, independente do porte. A gente sempre recomenda o uso de equipamento, guia, colar ou peitoral. Quarta dica preciosa. Quarta dica preciosa. Olha, a alimentação do seu cãozinho tem que ser uma alimentação favorável, né? Hora para comer, água permanente, né? Isso é muito importante, porque ele depende da gente, né? A gente tem essa conotação de que cães são iguais a crianças, mas eu posso ir muito além. Os nossos filhos crescem e vão cada um para suas casas. Os cães vão ser enterra criança. Os cães vão ficar sempre dependentes de nós. Então eles dependem do pratinho limpinho, porque não é só colocar comida, sabe? Tem que limpar o pratinho. Ele não sabe limpar, ele não sabe, né? Então a aguinha tem que estar ali, a aguinha fresca. Sempre trocada. Né? E quinta? Olha, essa quinta dica aí é suspeita de falar. Procura um profissional para poder tratar do seu cachorro na educação dele. Existe hoje, eu tenho aqui esse tempo na cidade, mas tem outras pessoas que também atuam na mesma área. Mas procure uma pessoa profissional que cuide do seu cachorro. Porque todas as profissões têm pessoas curiosas que querem utilizar os seus animais até como cobaia. Então, hoje em dia, a gente, como eu falo nas palestras, não precisa confiar no que o professor Paulo fala. Só dá um Google. Faça a pergunta para mim, dá um Google e a resposta vai ser semelhante de outra maneira. Você vai ter também resposta. Então, procure um profissional. Educação é fundamental. E vale ressalvar aqui, querido irmão, educação, adestramento, é educação para o homem e para o cachorro. Não existe uma varinha mágica, entregar o cachorro para o profissional e falar assim, não, quero que se resolva isso. Não, se não houver participação familiar, é como criança na escola, não há resultado favorável. Paulo, parabéns, você deu uma pequena aula aqui, não dá para falar tudo, 30 anos, vai ter algum evento que vai marcar esses 30 anos, você está pensando em fazer alguma coisa? Isso, a gente está planejando sim uma palestra pública, né? Beneficente inclusive com o que é o de alimento não perecível, a gente está organizando ainda o local, e aí em breve a gente vai falar sobre isso, se você permitir, claro. Para convidar toda a comunidade. A gente pretende que seja uma palestra aberta, né? Para que a gente possa levar conhecimento a toda a comunidade. Parabéns mesmo, você merece toda homenagem e quem ouviu sabe aprender um pouquinho com você, tá? Deus seja louvado, obrigado pela atenção e o carinho.